tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, vai falar dos assuntos que eu particularmente acho muito interessante. Tudo que é a ver com o cérebro, eu acho interessante. Mas esse vídeo específico a gente vai falar sobre uma coisa que eu estou fazendo agora, que se chama comunicação. E, tipo assim, comunicação, assim como qualquer outra coisa na sua vida que você vai fazer, é uma coisa treinada. Ninguém nasce se comunicando, ninguém nasce sendo um bom comunicador, ninguém nasce tendo uma boa oratória. Você nasce cru, né, como já dizia, até uma parte de Heráclito que fala que você, Heráclito que fala, ou Zenão que fala que você é uma folha em branco, uma coisa assim. Mas por que eu estou falando isso? Porque, assim como tudo na vida é treinável, comunicação é uma coisa treinável. Você treina para ser um bom comunicador, para ser um bom orador. O que eu estou fazendo agora com vocês, por exemplo, é se comunicar. Vocês estão claramente entendendo o que eu estou tentando passar. E além disso, vocês estão conectados no vídeo, porque eu estou falando de maneira clara, limpa, e estou sabendo me comunicar através de gestos, movimentações, lábio, sorriso, sabe? Então, o tom que eu estou falando com vocês é um tom agradável, que vocês estão gostando de ouvir. É um som limpo. Então, todos esses mecanismos ajudam a pessoa que está do outro lado a entender o que eu quero dizer. E eu estou aqui do lado do computador e vou falar algumas coisas, eu fiz um roteiro aqui, vou falar algumas coisas que eu acho importantes sobre comunicação. E eu queria que vocês ficassem esse vídeo aqui para você entender como melhorar mais ainda a sua comunicação, beleza? Primeiramente, como eu já falei, esse tópico vai dividir por tópicos. Primeiro tópico, comunicação é uma ferramenta que você utiliza para conseguir algo. Tudo na vida, como eu já falei, você utiliza um mecanismo para conseguir algo que favoreça você. Uma comunicação é algo que, se você for bom, é um mecanismo, um ataque que você pode usar para comunicar com outras pessoas e conquistar o que você quer. Isso é o básico da vida. Ninguém quer abrir uma habilidade nova para ficar para si mesmo. Você quer expandir isso e conquistar coisas que vão ser do seu interesse. A comunicação é a mesma coisa. Você, para se tornar um bom comunicador, você tem que treinar isso todo dia. Eu lembro que eu ainda estou preparando para vestibular, né? Mas antes mesmo disso, eu passava muito tempo calado, fechado, e porque eu ficava estudando, então, tipo assim, não tinha necessidade de eu me comunicar, porque eu passava uma parte do tempo estudando. Só que aí, eu lembro quando, às vezes eu saía da minha bolha, às vezes eu ia para o aniversário, ou às vezes eu saía com minha irmã, ou às vezes eu ia fazer qualquer coisa fora do habitat natural, que é estudar, e eu ia me comunicar com as pessoas. Parece que, tipo assim, sabe quando você quer, você sabe o que vai falar, tá no seu cérebro. Só que quando você vai se expressar, você sai tudo embolado. Uma coisa sai sem nexo com outra coisa e bate uma palavra com a outra e você, na hora, você não sabe nem o que você falou. E as pessoas ficam sem entender. Então, e eu percebi, pô, caraca, velho, no meu cérebro parece que está bem limpo. Como é que eu faço para poder pegar o que está no meu cérebro, que é bem limpo, e eu entendo o que está no meu cérebro, porque fui eu que criei isso, expressar isso, que as pessoas possam entender. E aí é que tá. Eu comecei a estudar pelo Anki. E eu percebi, pô, quando eu vou fazer uma revisão, em vez de eu ficar calado fazendo revisão, por que eu não me expresso nessa revisão? Por que eu não tento explicar como se fosse para uma criança, e além de eu entender o que eu estou falando com a criança, eu vou melhorar mais ainda a minha oratória. Aí eu fiquei pensando nisso. Pô, isso é interessante. A partir daí, toda vez que eu ia fazer uma revisão no Anki, ou qualquer folha ou papel que eu tinha lá para fazer coisa, em vez de eu ficar pensando e memorizando aquilo que estava no papel, pegava e ficava repetindo aquilo. Isso é um tal conceito, isso se utiliza assim, isso é assim, assim. Eu tentava falar isso como se estivesse falando com o público. Por quê? Porque quando eu chegasse aqui por exemplo, no YouTube, estou comunicando com vocês, eu não sentisse nenhuma dificuldade. Porque para mim isso aqui já é um hábito. Eu já tenho o costume de fazer isso porque eu já reviso pelo Anki. Então, legal, sei lá, para mim falar, não dá nada. Porque de tanto eu ficar fortalecer essa habilidade, eu acabei ficando bom. Tá vendo que foi uma prática, até ficar bom. Outra coisa. Gestos, por exemplo, eu estou usando sempre minha mão aqui, vocês podem perceber. Ninguém dá atenção a uma pessoa que fala assim, pois é, pessoal, não sei o quê, olha o jeito que eu estou com a mão. Isso não passa nenhuma credibilidade. Quando eu estou aqui, eu estou com a postura, observe que eu não estou assim, eu estou com postura, eu estou com as mãos, olha, observe, com as mãos abertas, eu estou com a roupa que não chama muita atenção, um pouco discreta, que é o preto. Então, observe que o ambiente em si é um ambiente limpo, um ambiente que não passa muitas distrações, rugosidades, sabe? É uma coisa que pode causar problema na memória, porque o nosso cérebro trabalha assim. Eu estou sempre usando a mão para vocês entenderem o que eu quero dizer. O segundo na verdade é o terceiro, né? Que o segundo eu falei sobre a postura e sobre você ter uma clareza que você quer falar, se expressar, usar as mãos. Uma coisa que eu quero falar aqui é que você, aqui eu sei que pode ter uma prática com intenção. Você vai praticar uma coisa, assim como você também foi criança, um dia você tentou caminhar e caiu, você praticar aos poucos, caminhando, você vai ter tropeço. Eu lembro quando eu estava aprendendo inglês também, era a mesma coisa.
vai falar as coisas, eu sabia qual era a palavra, eu sabia o significado e sabia como escrever essa palavra, só que eu não sabia expressar essa palavra. Porque uma coisa, por exemplo, water é água. Só que você olha, mudaram um A, um T, um E, um R. Pô, isso é água. Entendeu? Só que uma coisa é você entender o que uma pessoa nativa está falando e você falar isso. Entendeu? Então é a mesma coisa. No começo eu pelejei muito para tentar falar a palavra water, que é água em inglês. E até eu chegar nesse nível que eu tô agora. Mas antes não era assim. Eu tentava falar e ficava porra, eu não consigo aprender essa palavra. Tipo, a palavra é tão simples. De tanto eu ficar repetindo, eu fiquei muito bom. E a comunicação é a mesma coisa. Você tanto de treinar, você vai ficando muito bom. Você vai ter tropeço, você vai falar palavras erradas, mas isso faz parte. Com o tempo você vai ficando tão bom nisso, e é óbvio, você vai treinar. Quando eu falei para você, eu treinei muito no off, tá? Quando eu fosse falar em público, falar com pessoas, eu me desse muito bem, eu soubesse me comunicar muito bem. Por quê? Porque eu já treinei isso, então para mim treinar no off e treinar ao vivo não mudou muita coisa. Tem pessoas que vão sentir essa diferença, tudo bem, faz parte. Mas eu não senti tanto. Tanto que eu estou comunicando com vocês aqui, uma tranquilidade muito grande. Se estivesse conversando com uma pessoa. Claro que é uma pessoa do outro lado da tela, mas vocês estão entendendo. Prática, cara. Tanto fazer isso, eu fiquei muito bom. Então, treina. Juntou também uma coisa que na época eu estava aprendendo, também a língua portuguesa, né, que eu estava estudando uma prova militar. Então, o nível do português é um nível muito exigente. De tanto eu ficar também tendo contato com minha língua mesmo, nativa, a língua portuguesa, a gramática mesmo, eu fiquei muito bom. Porque eu também sabia falar, sabia escrever, sabia me expressar de forma correta, que as pessoas pudessem entender. Não ficasse aquele diálogo também muito culto e nem uma coisa muito de baixo escalão, que é uma gíria. Que é o terceiro tópico que a gente vai entrar, o quarto tópico que a gente vai entrar agora. Que é o quê? Gírias, cara. Gírias e palavras redundantes, metáforas desnecessárias. Quando eu falo gírias, a pessoa está falando assim, porque eu mato o que é do brasileiro, o que é nativo do brasileiro, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro agora, eu tenho muita gíria, tem muita coisa que você acha que é uma ofensa e não é só uma brincadeira. Os caras aqui falam uma coisa pra você, uma zoeira, eles falam sério. Então, é uma coisa que você tem que saber se adaptar. E para falar com pessoas desse porte, que falam gírias, você vai ter uma linguagem de gíria. Agora, você vai falar para pessoas que são pessoas que você vê que não falam gíria, pessoas que naturalmente são pessoas que ganham mais que você, são pessoas que têm um intelecto um pouco maior. E você não vai falar com essa pessoa, ei, qual é, mano? E aí, mano? E aí, brother, tudo bem? Tudo firmeza? Isso não existe, entendeu? Você vai falar com uma pessoa dessa, ela vai se sentir ofendida, cara. Então, uma pessoa assim, você tem que saber falar com ela. Da mesma forma que se você for falar com uma pessoa de time, ela vai falar várias gírias de time. Você vai entrar num lugar onde tem pessoas de rock, elas vão falar gírias de rock. Aqui no Rio tem muita gíria mesmo. Eu não vou chegar numa pessoa, por exemplo, eu trabalho num lugar e eu lido com pessoas de todos os tipos. Mas tem pessoas, normalmente tem pessoas de alto escalão, pessoas que ganham muito dinheiro, pessoas que falam muito bem. Eu não vou chegar e falar, e aí, mano, tudo bem? Qual foi, truta? Isso não existe, entendeu? A pessoa vai se sentir ofendida, até porque eu estou num lugar onde não cabe a mim falar uma linguajar tão informal. Então eu vou falar uma linguagem culta, igual eu estou falando aqui com vocês, uma linguagem limpa, clara. Eu quero me expressar o que eu tenho que falar para essa pessoa e ela possa entender o que eu quero dizer, entendeu? Então, a gíria e palavras redundantes, pois a gente vai subir para cima, ou vamos descer para baixo, isso não existe, entendeu? Como é que se fala? Tem uma coisa que o pessoal fala muito, é redundante. Enfim, são várias palavras, eu não vou lembrar aqui, mas evite falar de redundante, metáforas, exageros, e uma hipérbole também, né? Metáforas nem tanto, mas uma hipérbole, exagero extremamente desnecessário, pode acabar com o seu vocabulário, cara. Você ficar levando algo extremista, muito extremista, ninguém gosta disso. Eu tô até falando uma coisa mais de redação, né? Que na redação você não vai ser muito extremista. Aqui é a mesma coisa, você não vai ser muito extremista na língua, porque senão pode causar uma coisa muito única, cética, sabe? Isso não é muito legal, tá bom? Outro ponto que eu acho que é o quinto ponto que eu acho interessante, que é o que eu já estou fazendo desde o início até o fim desse vídeo, que é controle de voz, que é um controle de tonação da sua voz. Você achar um ponto que sua voz comunique bem, você ter pausas para falar, igual eu estou fazendo agora, você pensar o que vai falar, pensar o que vai falar assim, eu acho que é um ponto crucial desse vídeo, pensar o que você vai falar. Porque quando você pensa que vai falar, você acaba falando o que você quer falar, você acaba falando isso sem gírias. Então, é uma coisa e a outra junto. Porque assim, você vai pensar. Quando você pensa, eu quero falar isso. Quando eu falo isso, eu vou te eliminar o que eu acho que é de gíria e vou falar a palavra limpa pra pessoa. Entendeu? Então, vou ao mercado, vou ao banheiro. Pessoal, só um momento, por favor, que eu vou ao banheiro.
Observe que eu pensei para falar isso. Vou ao banheiro. Ainda usei a regência certa do verbo ir. Então, é assim, é fenomenal isso. Quando você pensa para falar alguma coisa, você transmite essa segurança de eu estou falando a palavra certa, estou falando sem gírias e estou falando o português relativamente correto. Tá? Eu não estou falando para você ser um machado assim, língua portuguesa. Estou falando para você falar o seu português de forma o mais próximo do correto possível. Ninguém vai falar uma linguagem formal, ninguém vai usar um voz no seu dia a dia, até porque isso não cabe no linguajar do cotidiano, mas tenta o máximo possível usar a língua portuguesa como certo, sabe? Uma gramática mais limpa, mais correta, entende o que eu quero dizer? É isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que esse tópico que eu falei para você melhore sua comunicação. É claro, de novo, batendo uma tecla aqui que comunicação é algo que você treina. Você tem que treinar a comunicação. Senão você, cara, não adianta nada você pegar esses tópicos que eu estou falando aqui. Se você não treina, isso vai só ficar no seu cérebro e você não vai colocar em prática. Tudo na sua vida é treinado. Inclusive a comunicação. Treine a sua comunicação, treine o seu cérebro, essa habilidade de se expressar, o que você quer falar, o que está no seu cérebro e você conseguir falar. Beleza? E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha agregado na sua vida. Muito obrigado e até logo.